E Pôncio Pilatos, oscilando entre a lei e as exigências do povo, o havia enviado a Herodes Antipas, para que ele pudesse considerar o que fazer. Agora ela não resistiu. Ela precisava ver o seu filho. Ela precisava vê-lo. Veste com um manto simples e, amparada por Madalena, vai à rua em busca do filho amado. Sempre pensando consigo: por que não me atende ele? Se foi ele anunciado pelos próprios anjos, onde está o Senhor que não age? Não reverenciou sempre ele a lei? Não fez sempre o bem? Por que passar por isso? Eis então que ela se depara com um quadro, para um coração de mãe, aterrador. Estava o seu filho, o mestre divino, vestido com uma túnica de humilhação, portando à mão, à guisa de cetro do escárnio, um pedaço de cana, e coroado com os espinhos da ingratidão. Imaginemos o que se passava nesse coração materno ao ver o filho naquela condição. Tenta ela aproximar-se dele, tirá-lo dali, tirar aquela ferida sangrenta, tirar aquela coroa. Mas então vê que o filho, resignado e sereno, lhe lança o olhar mais significativo de toda a sua existência, a compelindo à confiança e à oração. Segue aquele cortejo quando de repente a multidão estaca. Pôncio Pilatos iria falar, iria determinar. No último gesto, numa última tentativa de salvar o mestre, propõe ele então à multidão: escolham Barrabás ou Jesus. Eis que naquele coração materno despontou um pingo de esperança. Ora, estava agora nas mãos da multidão escolher. E a multidão devia muito ao seu filho. A multidão era muito grata ao seu filho. Mas eis que logo aquela esperança ela viu desvanecer, quando a multidão disse: Barrabás nós escolhemos, crucifica a Jesus. Ainda sem entender, marcado pela imensa dor, aquele coração materno, que havia guardado todas aquelas revelações, desde o dia feliz da anunciação, o dia do nascimento, a glória, o hino de adoração dos anjos, trazido pelos pastores, tudo aquilo guardado em seu coração, e ela vinha a pensar: como explicar? Acompanhava o seu filho naquele processo doloroso, intentava ajudá-lo, mas era impedida pelos guardas. E então, nesse momento angustioso, ela se lembra do grande patriarca Abraão, que, segundo a tradição, passou por algo similar quando teve de levar o seu filho Isaque ao sacrifício. Pensava ela consigo, ainda nutrindo as esperanças: acontecerá o mesmo. No último momento, como naquele caso, o Senhor intervirá. E Ele irá descer vitorioso do Calvário e poderá continuar a sua tarefa de amor. Mas eis que, desiludida mais uma vez em suas mais ternas e caras esperanças, ela o vê ser erguido à cruz entre os dois malfeitores. Ouve as últimas palavras de Jesus, recomendando-a a João, o discípulo. Ouve as últimas palavras de Jesus acerca do perdão, e vê então aquela cabeça pender, aqueles olhos sempre marcados por uma luz distinta se fecharem. Ainda sem entender, meditava ela no seu coração, quando de repente se lembrou. Desalentada, ferida, ouviu a voz do filho recomendando aos cuidados de João, o companheiro fiel,
registrou-lhe as palavras derradeiras, mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, ela então se lembrou. Em retrospecto maravilhoso, escutou a saudação do anjo antes do Natal. Aquele primeiro anjo que lhe anunciou: este será o Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Lembrou-se certamente também daquele hino de adoração. Sentiu agora que misteriosa força assenhoreava-se-lhe o espírito, que como que se pacificava. Sim, Jesus era o seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo o Todo-Poderoso atendera-lhe aos desígnios. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim segundo os seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o Filho morto, repetiu as afirmações inesquecíveis: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Entendeu ela, enfim, era preciso ter boa vontade para com os homens. Era preciso ter paz na terra de si mesmo para pacificar o mundo. E era preciso glorificar a Deus, quaisquer que fossem as circunstâncias. Esses dois exemplos, José e Maria, souberam nos demonstrar como vivenciar essas três orientações. Guardadas as devidas proporções, são esses os Josés e Marias, que aí estão pelo mundo, no silêncio de suas dores, de suas renúncias e de seus amargores, gestando e concebendo Cristo no mundo e em seu coração.